queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Lemos em Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Querido ouvinte, guarda essas palavras no seu coração, pois a figueira já floresceu e o fim está próximo. O povo escolhido por Deus para estabelecer seu governo na terra foi levado cativo por Nabucodonosor à Babilônia por ter perdido a simplicidade, não dando ouvidos aos profetas e por ter levado a idolatria ao interior de suas casas, bem como ao interior do templo construído por Salomão. Por isso, além de permitir o cativeiro, Deus também permitiu a destruição de Jerusalém e do templo. Quando os persas dominaram a Babilônia, Deus usou o rei Ciro para consentir o retorno dos judeus a Jerusalém. Liderados por Zorobabel e pelo sacerdote Josué, cerca de 50 mil judeus voltaram e reconstruíram o templo de Deus. Contudo, mesmo depois da reconstrução, não houve paz. Tempos depois, o rei Ciro Antíoco Epifânio profanou esse segundo templo, colocando nele uma estátua do deus grego Zeus. Esse templo foi também destruído pelo general romano Pompeu. Mais tarde, Herodes o Grande, pouco antes do nascimento de Jesus, reconstruiu o templo, fazendo uma série de modificações que o tornaram mais imponente que os templos anteriores. Uma das modificações foi a construção de um grande muro de arrimo que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Esse é exatamente o templo que foi elogiado pelos discípulos enquanto estavam com Jesus, o qual disse que dele não ficaria pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu quando no ano 70, o general romano Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade e o templo e expulsou dali os judeus. Foi assim que se iniciou a diáspora judaica, a dispersão dos judeus por várias regiões da terra. Ao longo de todo esse tempo, eles passaram a viver por complacência em outros países, sujeitando-se a todo tipo de perseguição e humilhação, seja política, religiosa ou étnica, pois, mesmo longe de sua pátria original, procuravam manter suas tradições e religião sem se misturar com as culturas locais. O auge dessa perseguição aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, liderados por Hitler, exterminaram 6 milhões de judeus. No final do século XIX surgiu o sionismo, um movimento que lutava pela repatriação do povo judeu para sua terra. Em 1947, o político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que presidia uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU, teve uma atuação decisiva quanto à criação do Estado de Israel, ocorrida em 1948. Quase 2000 anos após a invasão de Jerusalém, a destruição do templo e a dispersão dos judeus, eles puderam, enfim, retornar para a terra que lhes fora prometida na época de Abraão. Esses fatos históricos estão intimamente relacionados com a parábola da figueira, descrita no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. As profecias contidas nesse capítulo estão divididas em 2 seções. A primeira, do versículo 1 ao 31, deve-se considerar uma interpretação literal dos acontecimentos, pois refere-se ao povo judeu. A segunda, que vai do versículo 32 ao versículo 30 de Mateus 25, tem sentido figurado e se refere à igreja. Essa última seção começa com a parábola da figueira. Vejamos a relação dessa parábola com a história do templo e da cidade de Jerusalém. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O sentido do verão nesse versículo não é literal, por isso requer uma interpretação espiritual.
Os discípulos haviam acabado de perguntar a Jesus sobre o sinal de sua vinda e o final dos tempos. Ele respondeu com a parábola da figueira. Pelo fato de não dar frutos, a nação de Israel, representada por essa árvore, foi amaldiçoada e passou por um longo inverno que durou do ano 70 até ao ano de 1948, quando foi restaurada. Meu Deus, isso é incrível! O cumprimento dessa profecia na história do povo judeu aconteceu em nossos dias. Em Canaã, quando as figueiras renovam seus ramos e novas folhas brotam, anunciam de fato o início do verão. Para os judeus, o verão representa a restauração do reino de Israel, mas para nós, na igreja, representa a segunda vinda de Cristo. Querido ouvinte, o Estado de Israel já foi estabelecido e se tornou uma grande potência econômica e militar. A figueira floresceu, mais folhas novas estão brotando, portanto não é hora de relaxar, é hora de nos colocar como os trabalhadores da 10ª hora e estar vigilantes. O fim dessa era já está às portas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.